Bem, pessoal, dada a definição, né, aí de matrizes que a gente tem, a gente pode, na verdade, fazer várias coisas com isso, né? Inclusive, descobrir aí algumas propriedades que eu posso utilizar com relação a matrizes, tá? Então, dentro dessas propriedades aí dos determinantes, eu listei aí 10 propriedades, né, que a gente pode utilizar para alguns tipos de cálculo, beleza? Bem, olha só a primeira coisa. Numa matriz quadrada, né, se você pegar o determinante da matriz A e o determinante da matriz transposta, eles vão ser sempre iguais, tá? Essa é a primeira propriedade aí, né? Então, bem legal isso, né? Propriedade do determinante de A, determinante da transposta, elas são iguais. Bem, a segunda propriedade é o seguinte: se você permutar linhas, então se você trocar duas linhas de lugar, então você vai ter que o determinante da sua nova matriz vai ser menos o determinante da matriz de A. Bem, por que isso acontece? Lembra das permutações? Então, se você troca duas linhas de lugar, é quase como se você estivesse fazendo uma inversão a mais, né? Então, você trocaria todas aquelas inversões de sinal e acabaria que você teria o determinante da matriz A negativa, tá? Então, permutar duas linhas torna o determinante da sua nova matriz menos o determinante do que você tinha antigamente, né? Essa propriedade ela vai ser mais importante pelo fato de que uma das maneiras da gente calcular determinante é um processo chamado de triangularização, é o próprio escalonamento, né? É o escalonamento ali utilizando Gauss. E aí você meio que consegue calcular aquele determinante daquela matriz utilizando isso, tá? Então, uma propriedade que eu vou utilizar aqui agora é exatamente isso. Se você permutar linhas, então, uma troca da linha I pela linha J, né? Então, se você faz uma troca entre essas duas linhas, isso vai causar como consequência que o determinante da sua nova matriz, que eu vou chamar de A', ele é menos o determinante da matriz anterior, tá? E aí, a nossa primeira propriedade pode ser conectada com essa segunda. Bem, o determinante da matriz A é a mesma coisa do determinante da transposta, certo? A transposta eu troco linhas por colunas, não é? Isso. Todas as minhas linhas viram colunas. Então, nesse caso, eu posso também fazer trocas de linhas, de colunas aqui, que isso também vai causar a mesma coisa, tá? Então, se for interessante, você pode trocar duas colunas também, tá? Então, olha que legal. Com determinante, a gente pode fazer isso. Para a resolução de sistemas lineares, a gente podia trocar linhas, né? Mas agora colunas, não. Colunas envolve um processo um pouquinho diferente. Beleza? Bem, então só pontuando aqui alguns destaques. Terceiro, bem, se você multiplicar uma linha, né, ou uma coluna por um número, né, que a gente chama aqui de escalar, o que vai acontecer é que o determinante da nossa nova matriz, ela vai estar com esse número multiplicado por ela, né? Então é mais ou menos assim. Vamos supor que você tem uma matriz lá, e você pegou uma linha aí, e multiplicou ela por alfa, tá? Então ela vai se tornar alfa vezes linha i. Quando você faz isso, perceba que você multiplicou a linha inteira por um número, vamos supor 2, tá? Então você dobrou o valor da linha. Quando você faz a permutação, em cada uma das permutações tem um elemento por linha. Então você tem um dobro por linha. Isso vai causar com que você tenha o dobro do determinante anterior. Então isso daqui implica que o determinante da nova matriz, né, vai ser o próprio alfa vezes o determinante da matriz A. Certo? E aí você pode também pensar pelo contrário, né? O determinante, então, da minha matriz original, que às vezes é o que eu quero calcular, vai ser 1 sobre alfa vezes o determinante da nova matriz. Beleza, pessoal? Então, bem tranquilo aí, né? Eu posso utilizar esse fato aqui também quando a gente for trabalhar com escalonamento lá,
Bem, se eu pegar uma matriz inteira e multiplicar por um escalar, né, aí o meu determinante vai multiplicar várias vezes, porque quando eu pego um alfa e multiplico, ao invés de uma linha só, multiplico a matriz inteira, eu estou multiplicando as n linhas, né? Se o meu determinante varia alfa para uma linha, se eu multiplicar as n linhas, eu vou meu novo determinante vai ser alfa vezes alfa vezes alfa vezes alfa vezes alfa n vezes até o determinante de A. Então, por isso eu vou ter alfa elevado a n, né, que é exatamente esse cara aqui. Quando eu tenho o determinante de uma matriz que eu multiplico ela por um determinado valor, o determinante da nova matriz é alfa elevado a n vezes o determinante de A. Tá? Bem, tem um outro teorema, que é o teorema de Jacobi, que é o seguinte: eu posso combinar duas linhas, tá? Combinar, só que a minha linha L1 ela se mantém. Então eu vou ter mais ou menos o seguinte: a minha linha, deixa eu pegar o meu giz branco aqui. Bem, a minha linha I, ela pode ser ela mesma, tá? Mais uma combinação alfa multiplicado por LJ. Ok? E aí, o mais legal disso daqui é que ele não modifica o determinante da matriz, tá? Esse aqui é o teorema de Jacobi, é o Jacobi, certo? Essas três propriedades aqui vão ser muito importantes, porque quando a gente faz escalonamento, a gente usa essas três propriedades, né? A gente troca linha, a gente multiplica uma linha por um determinado número e a gente combina essas linhas, né? Então, a gente faz isso daqui direto. Beleza? Bem, tem algumas outras regras que são bem interessantes, que é o seguinte: quando eu tenho uma linha toda cheia de zero, o determinante da matriz vai ser zero. Isso é óbvio, porque como eu tenho uma permutação, em cada produto eu tenho um elemento por linha, se eu tiver uma linha inteira de zero, então eu tenho que o determinante vai ser zero, porque todas as permutações vão dar zero. E pensando na matriz transposta, né, eu posso pensar que uma coluna nula também tem um determinante zero. Bem, linhas proporcionais. Se eu tenho duas linhas que são iguais, ou elas são proporcionais, por exemplo, uma linha é o dobro da outra linha, né, o triplo da outra linha, então o determinante da matriz vai ser zero, tá? Tem essa regra 8, ela é um pouquinho mais difícil de enxergar, mas ela é o seguinte: eu tenho três matrizes, A, B e C. Eles têm elementos diferentes só na coluna K, na linha ou na coluna K. Por exemplo, eu tenho uma matriz A, que eu tenho a última linha dela é diferente da última linha da matriz B e é diferente da última linha da matriz C. Só que nessa última linha da matriz C eu tenho que CIJ é AIJ mais BIJ. Então os determinantes também são iguais, tá? É iguais assim, eu consigo pegar que o determinante da matriz C é igual à soma dos determinantes da matriz A e da matriz B. Essa regra é um pouco menos utilizada pela gente, mas é porque eu não posso ter, então, como noção de que qualquer matriz, se eu pegar uma matriz e somar duas matrizes, que o determinante da primeira com o determinante da segunda é igual ao determinante da soma. Isso só vai acontecer num único caso, que é isso, quando elas têm todos os elementos iguais, exceto por uma linha ou uma coluna, tá? Bem, o teorema de Binet, e aí é válido mesmo, é que o determinante do produto é o produto dos determinantes, tá? Que é diferente do determinante da soma. O determinante da soma não é a soma dos determinantes, tá? Só vai acontecer quando eu tiver aquela questão de que eu só tenho uma coluna, uma única linha igual. E na matriz triangular, pessoal, é muito legal, porque a gente tem essa propriedade que, se ela for uma triangular superior ou uma triangular inferior, o determinante é o produto dos elementos da diagonal principal. Isso daí é por quê? Porque a única permutação possível é a da diagonal principal, né? Todas as outras permutações, elas utilizam alguém que estão na parte de baixo da diagonal ou na parte de cima da diagonal. Né? Se a gente olhar para a nossa aula passada, da nossa matriz 3x3, a diagonal está aqui,
Todas as outras usam ou um elemento de baixo ou um elemento de cima. Perceba, então, aqui um elemento de baixo, um elemento de cima da diagonal. Um elemento de baixo, um elemento de cima da diagonal. Dois elementos acima, um elemento abaixo da diagonal. Dois elementos abaixo, um elemento acima. Um elemento acima e um elemento abaixo da diagonal. Tá? Então, sempre a única permutação que não está de um lado do outro é a minha permutação aqui diagonal. O resto eu sempre vou ter elementos para baixo da diagonal e elementos para cima da diagonal escolhidos, tá? E aí essa propriedade também vai ser interessantíssima. Porque seria mais ou menos o seguinte. Então, o determinante de uma matriz U, vou chamar de upper aqui, aquela matriz triangular superior, ele é igual ao produto da diagonal. Então, você faz o produto, produtória, o símbolo de produtória, um π gigante, né? Dos elementos da diagonal de U. Ok? Então, eu tenho a produtória aqui dos elementos da diagonal de U. Então, isso daqui, praticamente, ele conta um método para a gente. Por quê? Porque a gente pode, então, pegar uma matriz qualquer e tentar diagonalizar ela. Tá? Vamos pegar, então, uma matriz aqui e fazer como exemplo. Então, como exemplo, eu tenho o seguinte. Vamos pegar aqui uma matriz 0, 1, 1, 2, 3, menos 1, e 1, 0 e 1. Tá? A gente já viu essa matriz nesse curso, né? É uma matriz aí que a gente utilizou aí em alguns problemas de resolução de sistemas, né? Então é uma matriz aí bem conhecida aí pela gente, tá? Bem, primeiro eu vou calcular o determinante dessa matriz utilizando o que a gente tinha visto, né? Então, qual que era a técnica que a gente tinha visto aqui? Eu vou pegar minhas duas primeiras colunas, então 0, 2, 1, 1, 3 e 0, e vou multiplicar, beleza? Minhas diagonais principais nessa direção aqui positivo, né? Então eu tenho 0 vezes 3 vezes 1 vai dar 0, mais 1 vezes menos 1 vezes 1 vai dar menos 1, mais, então, cortando aqui, 1 vezes 2 vezes 0 vai dar 0, ok? Bem, menos. Agora eu vou olhar tudo que está na minha diagonal secundária. Então eu tenho 1 vezes 3 vezes 1 vai dar 3, tá? É o que eu vou colocar entre parênteses, porque esse menos vai multiplicar todo mundo. Então, para não confundir sinais, 0 vezes menos 1 vezes 0 vai dar 0. 1 vezes 2 vezes 1 vai dar 2. Certo? Então, o que eu vou ter aqui como resultado final? Né? Bem, como resultado final, eu tenho soma de tudo que é vermelho. Vou ter menos 1. Aqui, soma de tudo que é azul. Menos, né? Pegando esse menos aqui. 3 mais 0 mais 2 vai dar 5. Menos 1 menos 5 dá menos 6. Ok? Então, esse é o determinante dessa matriz. Tá? Então, se eu chamar essa matriz carinhosamente de A, eu tenho que o determinante de A é igual a menos 6. Beleza? Mas vamos tentar resolver ele usando as propriedades, tá? Olha só o que dá para fazer. Bem, então eu vou repetir ela aqui. Então eu tenho 0, 1, 1, 2, 3, menos 1, 1, 0 e 1. Ok? Essa daqui é a nossa matriz A. E eu quero calcular o determinante dela. Certo? Então, eu quero calcular o determinante dessa matriz. Então, eu quero o determinante da matriz A, que vai ser igual a esse determinante aqui. Beleza? Bem, em geral, quando a gente quer calcular o determinante, a gente coloca a matriz aqui, só que a gente coloca ela entre... ao invés de ser entre colchetes, entre chaves, entre parênteses, a gente coloca esse cara aqui. Tá? É só uma anotação. Bem, aqui, pessoal, o que a gente vai fazer para calcular esse determinante? Eu vou usar essas propriedades aqui. A primeira delas que eu vou fazer é o seguinte. Eu quero triangularizar, certo? Eu quero escalonar. Então, é a mesma coisa de Gauss
Jordan, só que eu vou parar na diagonal. Então, é a mesma coisa que o escalonamento de Gauss. O que eu vou fazer? A primeira coisa que eu preciso fazer eu preciso do pivô nessa primeira coluna. Eu vou trocar, então, por uma linha, que é mais fácil, né? Posso trocar, ou então eu posso também, pessoal, somar, tá? Não tem problema, você pode somar. Somar é até interessante porque eu não modifico o determinante. Mas, por um nível aqui didático, eu vou simplesmente trocar duas linhas. Então, o que eu vou fazer aqui é o seguinte, eu vou pegar a linha 1 e vou cambiar ela com a linha 3, beleza? Vou trocar ela com a linha 3 porque daí o pivô já vai ser 1, não vai precisar eu dividir por 2. Então, o que eu tenho aqui vai ser o seguinte, eu tenho então que o determinante da minha matriz A é igual. E daí eu vou trocar minhas linhas, certo? Então eu tenho 0, não é mais 0, né? Como eu troquei, vai ser 1, 0, 1, 2, 3, menos 1, 0, 1 e 1. Ok? Bem, pera, eu fiz uma troca entre duas linhas, né? Então essa daqui é a minha nova matriz. A minha nova matriz, ela é menos o determinante dessa matriz. Então o determinante da minha matriz original é menos esse determinante aqui. Tá? Então eu vou ter menos 1 vezes o determinante dessa matriz. Beleza? Bem, o que eu tenho que fazer agora? Agora eu tenho que meio que acabar com todo mundo que está na mesma coluna do pivô, né? Então, para baixo do pivô. Então eu vou pegar minha linha 2 e vou diminuir, lembra que é o oposto do que está aqui? O oposto do que está aqui é menos 2. Menos 2 vezes L1, né? Lembrando que aqui o nosso pivô é 1. Quando eu faço esse tipo de operação, eu não modifico o determinante da minha matriz. Então, eu vou continuar com esse menos 1, e aí eu vou ter 1, 0 e 1, tá? E aí, vamos pegar 2, 3, menos 1 e diminuir do dobro da linha de cima, tá? O dobro da linha de cima, só para usar uma colinha, é 202. Então, 2 menos 2, 0. 3 menos 0, 3. Menos 1, menos 2, menos 3, tá? 0, 1 e 1. Beleza? Vou apagar a colinha. Tá aqui. Vamos agora calcular. A única coisa que eu preciso para ela ser triangular inferior é tirar esse número 1 daqui, né? Bem, a primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou transformar o meu pivô aqui em 1, né? Então eu posso pegar aqui e transformar ele em 1. Então eu tenho L2, vou multiplicar por 1/3, tá? Bem, quando eu faço isso, eu vou ter isso daqui. Determinante da matriz A, que eu esqueci de colocar a matriz A, né? Então, determinante da matriz A é igual. Agora eu tenho menos 1, que eu já tinha, vezes. Quando eu multiplico por alguma coisa, esse 1/3, eu tenho que multiplicar pelo contrário aqui, né? Então, lembrando aqui, quando eu multiplico uma matriz por alfa, uma linha por alfa, né? O meu determinante da nova matriz é alfa vezes aquilo. Perfeito. E da matriz original? Da minha matriz original é 1 sobre alfa. Como alfa é 1/3, 1 dividido por 1/3 dá 3. Então eu tenho 3 vezes o determinante da matriz que sobrou. Então eu tenho 1, 0, 1, 0. Agora eu vou dividir por 3, né? Então 3 por 3 dá 1, menos 3 por 3 dá menos 1. 0, 1 e 1. Opa. Então, o determinante de A vai ser menos 3 vezes o determinante. E aqui, já vou fazer uma conta. Eu preciso eliminar o 1 que está embaixo, né? Então, eu vou fazer aqui L3 menos a linha L2. E aí, eu vou ter a minha matriz aqui. Eu vou ter 1, 0 e 1, porque eu não modifiquei minha primeira linha. Minha segunda linha não vai ser modificada nesse momento, eu só modifiquei a terceira linha. Então, eu tenho 1 menos 1, 0 menos 0 dá 0.
1 menos 1 dá 0. Era o objetivo. 1 menos menos 1 dá 2. Tá? Perfeito. Agora a gente tem o quê? Uma matriz superior, tá? Triangular superior. Então a gente tem aqui que o meu determinante é, claro, o número que está aqui, vezes os elementos da diagonal principal. Então o determinante aqui da minha matriz A vai ser menos 3 vezes 1 vezes 1 vezes 2. Isso tudo dá menos 6. Bateu? Bateu, né? O determinante da matriz A é menos 6, tá? Bem, perceba que não tem uma única forma de fazer isso. Eu fiz isso daqui da forma com que a gente faz a matriz de Gauss-Jordan, para você ter uma única forma. Mas você tem a liberdade de fazer de várias formas possíveis, tá? Então aqui, por exemplo, eu posso pegar o determinante aqui e fazer mais ou menos de um outro jeito. Então, só para vocês verem que tem vários jeitos da gente fazer a mesma coisa. Eu pego esse determinante aqui. Lembra que somar linhas, você não altera a matriz? Então aqui a primeira coisa que eu vou fazer é, eu vou somar a minha linha 1 com a linha L3, tá? Então perceba que eu tenho aqui que o determinante da minha matriz A vai ser soma de 0, 1, 1 com 1, 0, 1. Então 0 mais 1 dá 1, 1 com 0 dá 1, 1 com 1 dá 2. 2, 3 menos 1 vai ser mantido, certo? E 1, 0, 1 vai ficar 1, 0, 1. Ok? Eu preciso eliminar tudo que está abaixo desse meu primeiro para ter minha triangular superior, né? Então, aqui eu vou pegar a minha L2 e diminuir duas vezes a L1, lembrando que eu já estou com o meu pivô aqui. E a minha L3 eu vou diminuir da minha L2. Dessa forma, pessoal, o determinante da minha matriz A vai ser 1, 1, 2. 2, 3 menos 1, menos 2 vezes esse cara, a gente já fez essa conta, né? Deu... Ah, não, desculpa, é um vetor diferente. Então, 2 menos 2 vezes 1 dá 0. 3 menos 2 vezes 1 vai dar 1. Menos 1 menos 2 vezes 2 vai dar menos 5. Né? Então, menos 1 menos 2 vezes 2, que vai dar menos 4, vai dar menos 5. E aqui, 1, 0, 1 menos essa linha vai dar 1 menos 1 dá 0, era o objetivo. 0 menos 1 vai ficar menos 1. 1 menos 2 vai ficar menos 1 também. Ok? Bem, o que falta aqui para eu triangularizar essa matriz, né? Falta só esse caboquinho aqui, né? O que eu vou fazer? Eu vou pegar esse cara e vou somar com a linha de cima, né? Então, eu vou pegar L3 mais L2. Já que a linha de cima já é um pivô, já é igual a 1. Então, eu tenho que o determinante de A é igual. Copio a linha de cima, copio a segunda linha, que não vai ser modificada agora, e a terceira linha vai ser 0 mais 0 dá 0. Menos 1 mais 1 dá 0. Era o objetivo. Menos 1 com menos 5 dá menos 6. Tá? Essa minha matriz é uma matriz triangular superior, né? Portanto, Portanto, pelo fato dela ser uma matriz triangular superior, eu posso multiplicar minha diagonal e o determinante vai ser 1 vezes 1 vezes menos 6, que dá menos 6, tá? Conforme a gente queria mostrar aí. Beleza, pessoal? Então, você pode fazer de jeitos diferentes para você chegar numa matriz triangular superior, né, dadas essas operações, e conseguir ali obter o valor ali do seu problema, tá? Perceba que aqui, pessoal, eu só fiz operações relacionadas ao teorema de Jacobi, né, o Jacobi, que é combinar duas linhas. Ao combinar duas linhas, eu não mudo o valor do determinante. Então, eu combino linhas para deixar esse problema de uma forma mais fácil de eu resolver ele por triangularização ou por escalonamento. Beleza, pessoal? Então, nessa pequena aula aqui, a gente viu o quê? A gente viu algumas propriedades
relacionadas a determinantes de matrizes e como usar elas de maneira inteligente para conseguir obter o determinante de uma forma mais rápida, tá? Claro, isso daqui é uma matriz 3x3, né? Mas eu tenho uma fórmula e eu posso calcular direto pela fórmula. Perfeito, tranquilo. Mas e se você tiver uma matriz 4x4, né? Que não tem, a priori, você não tem uma forma geométrica de você fazer isso. Então, você tem que pensar aí um pouquinho mais nesse sentido. E aí, claro, né? Usar a cabeça para conseguir triangularizar e resolver essa matriz 4x4, por exemplo. Beleza, pessoal? Até o próximo vídeo.